Olá, meninos e meninas do Ministério Infantil ou da Nação Kids, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja na sua vida. E você também que não é do Ministério Infantil, mas está vendo esse vídeo, por acaso chegou até você, é porque eu quero que você aprenda uma historinha. Exatamente, uma história muito legal da Bíblia que eu vou te contar hoje, tá bom? E essa história está lá no livro da Bíblia, claro, tá na nossa Bíblia Sagrada, que está lá no livro de Daniel, capítulo 6 será a nossa historinha de hoje. Presta muita atenção que eu tenho certeza que você vai amar. Era uma vez, sabe, um homem muito legal e muito abençoado chamado Daniel. Isso, Daniel, ele era um servo de Deus, porém aconteceu um probleminha na vida dele. Ele foi para a Babilônia como escravo, não só ele, mas todo o povo dele. E eles foram parar, sabe onde? Lá na Babilônia. E lá na Babilônia, ele, todo um grupo que foi com ele, foram para ser escravos, isso mesmo, escravos de um rei chamado Dario. E isso não é Dário, é Dario mesmo. E Dario, ele foi o substituto do rei Nabucodonosor, que já havia falecido, né, naquela época. E Daniel foi para aquele lugar para ser escravo. Porém, ele caiu na graça do rei Dario, que gostou muito dele, achou ele um cara muito legal, muito simpático e muito trabalhador também, um servo de Deus muito abençoado e tinha muitos talentos. Daniel tinha o talento de Deus, o dom de interpretar sonhos. Daniel era um cara muito trabalhador, ele era muito esforçado e o rei gostou dele. E ele ficou muito, mas muito amigo do rei. Muito amigo, muito mesmo, a ponto de causar até uma certa invejinha, sabe, dos outros companheiros que estavam lá com ele. Porém, Daniel não se importava com isso. E o rei Daniel foram cada dia se tornando mais amigos ainda, né? A ponto de o rei Dario chegar para Daniel e falar o seguinte: olha, Daniel, eu tô pensando aqui de te colocar como vice-rei, porque você é um ótimo ajudador aqui no palácio, no meu reino todo, você tem contribuído e eu vou colocar você como vice-rei. Meu Deus, que notícia boa para Daniel, porém essa notícia não foi muito boa não para os companheiros, os coleguinhas, que não eram tão coleguinhas assim, né? Porque não queriam que Daniel se tornasse o vice-rei, quer dizer, mandar também como o rei mandava, sabe? E cresceu uma certa inveja no coração daqueles homens que estavam ali trabalhando também com Daniel. Mas fazer o que, né? O rei ia nomear Daniel como vice-rei. E o tempo foi passando e a inveja no coração desses homens foi aumentando a cada dia mais. Até que um dia eles tiveram uma ideia muito cabulosa, muito assombrosa, uma ideia ruim para prejudicar a vida do nosso amigo Daniel. Isso, exatamente. Eles começaram a investigar Daniel e começaram a seguir a Daniel. Onde Daniel ia, eles iam atrás também, observando o
que Daniel estava fazendo. Porque eles pensaram assim: nós precisamos achar uma falha nesse Daniel. Ele não pode ser tão perfeito assim. E começaram a seguir a Daniel, porque eles queriam prejudicar a Daniel de qualquer forma, porque eles não admitiam o fato de Daniel ser colocado como vice-rei, um escravo. Impossível, impossível. E a inveja foi crescendo, foi crescendo. E você sabe o que é inveja? Inveja é quando você vê o outro prosperar, o outro numa posição legal, e você não admite. E você gostaria de estar naquele lugar. Isso é inveja. Inveja é quando você quer de todas as formas o lugar do outro. E muitas vezes nem quer o lugar do outro, mas quer ver a destruição do outro. A inveja faz com que a gente deseje aquilo que o outro tem. E isso não é um sentimento legal. Não é um sentimento que vem de Deus. É um sentimento que vem do diabo, do coração do diabo. Então aquelas pessoas não estavam com Deus, né? Mas esse Daniel era o contrário. Daniel estava com Deus. Daniel, sabe o que ele fazia, gente? Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Exatamente. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele clamava ao Deus dos céus, o soberano das nações, o Deus da Bíblia. Exatamente, o Deus da Bíblia. Era o nosso Deus, né? O Deus de Daniel. E ele orava, ele subia lá na sua janelinha, lá na sua casinha, e todos os dias ele orava de frente para a janela e clamava ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele orava e adorava a Deus, como ele era amigo de Deus também. Por isso que ele se dava tão bem, por isso que ele caiu na graça do rei, o rei ficou amigo dele. E mesmo ele sendo um escravo, estando numa condição de escravo, ele vivia super bem ali no palácio. Ele não vivia como um escravo, não é? E o rei, muito amigo dele. Porém, os amigos que não são tão amigos assim, os colegas de trabalho de Daniel, que moravam no palácio, que eram também ajudantes do rei, começaram a observar e tiveram uma ideia. Epa, o que este homem está fazendo ali na janela? Eles observaram que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus da Bíblia. Isso, exatamente. E eles tiveram uma ideia muito ruim mesmo. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos lá no rei e vamos falar para o rei fazer um decreto que todas as pessoas que dobrarem os seus joelhos, que fizerem petições a outro que não ao rei, que seja lançado na cova dos leões. Yes, que ideia! Nossa, como eles são maus, como a inveja deixa a pessoa ruim. Isso mesmo. E eles correram lá, correram e foram até o rei Dario. E chegou no rei Dario e falou: olha, o rei vive para sempre. Começaram a bajular o rei, não é? E aí eles falaram: ô rei, eu acho que o Senhor não está sendo tão honrado assim, e que se faça uma lei que todas as pessoas que se ajoelharem ou fizerem petições a outro, que não seja o Senhor, que seja lançado na cova dos leões. E o rei: mas que ideia ótima! Não havia pensado nisso. E ele começou a pensar, todo mundo adorando ele, todo mundo se prostrando para ele. Tá bom, vamos fazer essa lei. E vocês sabem que naquela época a palavra de rei tinha tanto peso que não podia voltar atrás. Não podia voltar atrás e nem mudar de ideia.
Então, o que eles fizeram? Assinaram toda a papelada, o rei foi lá e assinou com o seu anel e ficou registrado que ninguém poderia adorar, nem se prostrar, nem fazer petições a outro Deus, senão o rei. Se prostrar pedindo as coisas tinha que ser para o rei. E, gente, o que aconteceu? Todo mundo foi chamado, todas as pessoas do reino, todas as pessoas da redondeza, da circunvizinhança, e foi promulgada a lei, foi dita a lei e foi decretado que ninguém deveria ajoelhar ou fazer petições a outro, senão ao rei. Porém, Daniel também ficou sabendo disso. Mas Daniel não parou de orar. Da mesma maneira, com as janelas abertas de manhã, à tarde e de noite. O que aconteceu? Os inimigos de Daniel, não era amigo nem nada, né? Os inimigos de Daniel foram lá, viram que ele não tinha de forma alguma parado de fazer as petições, e eles correram e foram para o rei. Naquela época não tinha celular nem zap, né? Então eles tiveram que ir fofocar mesmo. Foram lá e falaram o seguinte: olha, rei, eu descobri alguém que está fazendo petições a outro e desobedeceu a ordem do rei. Este homem é Daniel, ele tem que ser lançado na cova dos leões. Gente, aquela notícia foi um baque. Sabe por quê? Porque o rei gostava muito, eles eram muito amigos. O rei gostava muito de Daniel. E o rei começou a ficar triste, andou de um lado para o outro, e não achava nenhuma solução. O que fazer? Tinha que jogá-lo na cova dos leões. Porque decreto é decreto, lei é lei. E eles mandaram buscar a Daniel lá na casinha dele. E o rei, muito triste, falou para Daniel: Daniel, você desobedeceu a lei, você vai ser lançado na cova. E que o teu Deus te livre, Daniel. E assim se cumpriu. Daniel foi lançado lá na cova dos leões. E tinha muitos leões ferozes, e os leões estavam sem comer há tempos. E muitos leões estavam ali naquela cova, muitos leões junto com o Daniel. Porém, nenhum barulho se ouvia, nada. Cadê o barulho dos leões famintos? Nenhum barulho, todo silêncio na cova. Mas tudo bem, o rei mesmo assim ficou muito preocupado e andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que será que está acontecendo com aquele menino, Daniel? O que será que está acontecendo com ele? Muito preocupado. Olha, o rei gostava tanto dele que o rei não dormiu, o rei não comeu, o rei ficou no quarto andando de um lado para o outro, só esperando o sol chegar para poder ir lá dar uma olhadinha, ver o que aconteceu. E quando foi pela manhã, o sol nasceu e ele rapidamente foi lá na cova dos leões e gritou: Daniel, Daniel, você está aí, Daniel? E Daniel falou de lá: ó rei, vive para sempre. Sim, eu estou bem, eu estou aqui. E Daniel estava lá, vivinho da Silva, dentro da cova dos leões. Não havia acontecido nada. Os leões estavam mansinhos, tudo caladinhos. E ficaram também amigos de Daniel, tudo com a boquinha fechada. Não se alimentaram. Olha só, que coisa tremenda. O rei ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz,
somente trazer a Daniel, os homens vieram, tiraram Daniel da cova, e ele pensou, olha, isso foi uma trama muito terrível para prejudicar o meu amigo Daniel. E ele pegou aqueles homens que tentaram com inveja de Daniel prejudicar e falou, olha, que eles sejam lançados. Eles foram lançados e antes deles chegarem no fundo da cova, eles já haviam sido devorados por aqueles leões ferozes. E o rei fez um decreto, olha, que todas as pessoas do reino adorem e se reverenciem, e se prostrem diante do Deus de Daniel, o Todo-Poderoso que o livrou da cova dos leões. Que essa história possa ficar no teu coração e que você possa saber que o mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo Deus que está com você agora. É o mesmo Deus que está disposto a te livrar não somente de cova de leões, mas qualquer dificuldade, qualquer problema que você possa estar enfrentando. Este Deus, ele pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, o soberano das nações, o Deus da Bíblia, o que pode tudo que você imaginar. Porque ele é o controlador de tudo, ele é o dono de tudo, ele é o soberano. É por isso que, assim como aquele rei, eu falo para você, adore somente ao Deus de Daniel. Amém? Fique com Deus e tchau!